Amados irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor de Deus nos envolva. Que o abraço carinhoso do Mestre Jesus, toda a sua luz, toda a sua bênção, a paz, esse amor incondicional esteja secundando as nossas almas de amor, de vida, de entusiasmo, renovando-nos para que a cada dia sejamos melhores, que a cada dia galguemos um degrau a mais da nossa ascensão intelecto-moral. Nesse princípio do amor, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, na prece de louvor, de gratidão ao Pai por aqui estarmos. Pai querido, obrigado pela vida, obrigado por nos ensejar mais uma oportunidade de aprendizado. Que nessa noite, Divino Mestre Jesus, as suas bênçãos secundem-nos a alma das forças, das energias vivas do seu amor, para que continuemos a trilhar as suas sendas, para que continuemos a sermos arautos do bem, da paz. Que nessa noite, todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, imantados por essa luz, damos por início ao trabalho e rogo a Deus que nos abençoe, abençoe a minha mente e meu coração, para que Jesus, dulcificando minhas palavras, possa também chegar ao coração de todos vós, e que assim seja. Queridos, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso está em São Mateus. Que magnífica prece o Mestre nos disse. Muito mais do que uma prece, muito mais do que um convite, é muito mais do que uma obrigação nossa. Fazer com que nossos olhos sejam bons, para que nosso corpo, imantado da luz, também se cure, também esteja curado. O tema dessa noite, calcado no livro Libertação do Sofrimento de Joana d'Ângeles, cujo título nada mais é do que Curas Aparentes e Curas Reais, vem a propósito, numa noite em que buscamos as nossas aparentes curas do nosso corpo. Dissemos aparentes porque tantas vezes aqui viemos muito mais com o desejo de nos curarmos, tão só do corpo. Mas esquecemos-nos da nossa transformação, da nossa cura interior, da renovação. Se renovamos a vida, por que também não nos renovarmos? É esta a esperança que nos consola, que nos alivia e que nos demanda um trabalho constante. Se teus olhos forem bons, demanda a projeção de um coração que já está puro, que já está limpo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. No Sermão do Monte, o Cristo também nos demanda essa caminhada da mente purificada dos pensamentos. Porque nós somos o que pensamos. E o que pensamos, delineamos na nossa caminhada. Então, amados irmãos, o corpo luzidio, o corpo brilhante é o corpo sadio. É aquele que realmente se cura pela nossa transformação. Decorrente desse dizer do Cristo, Emmanuel, num livro chamado Pensamento e Vida, no capítulo 28, fala da enfermidade. E diz o seguinte, e vale a pena fazer um comentário nessa noite. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras,
do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. A cura aparente não nos leva a isso. A cura real demanda a projeção para o alto, para a nossa transformação, não mais no corpo físico, na matéria, mas sim na perpetuidade do nosso espírito que caminha, que é eterno. Por isso mesmo, que a cura real é aquela que não e tão somente fica atada ao corpo físico, à presente encarnação, à nossa jornada terrestre, mas sim aquela que vai além, que se projeta no além-túmulo, na continuidade. Então, frase a frase de Emmanuel nos chama a atenção para que cultivar melindres, desgostos. Paremos para pensar. Melindres e desgostos, irritação e mágoa. Não precisamos nem comentar. É o mesmo que semear espinheiros magnéticos, ou seja, aqueles espinheiros que não se acabam, que têm uma energia constante, que nos cutucam, que nos irritam mais, que nos prostram, que nos vitimizam, porque vitimizar-se é ser coitado, é ser vítima, quando deveríamos ser atores da nossa jornada e da nossa vida. E não nos colocarmos sempre como vítimas. Seremos semeadores de espinheiros? Não. Semeadores de sementes fecundas, porque são as sementes do bem, a começar por nós mesmos, cultivando-as no ímã do nosso coração. E adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Daí as nossas enfermidades emotivas, as nossas doenças da alma. Perceberam? É intoxicar por conta própria. A palavra intoxicar é muito séria, porque todos nós sabemos a gravidade do que é uma intoxicação. Se falamos em intoxicação alimentar, quantos desgostos nos causa, é verdade. Quanto mal-estar também nos causa o nosso corpo físico. Todavia, quando intoxicamos a tessitura da nossa vestimenta, ou seja, aquilo que nos constitui fisicamente, numa comparação, vivemos numa encarnação, numa vestidura, né, aparente, né, nessa vestimenta corpórea que reveste nosso espírito presentemente e que nós não devemos estragar os centros da nossa vida. Daí que cultivar emoções é fantástico. Mas cultivá-las, transformando-as, trabalhando-as, fazendo-as produzir e crescer, não eliminar nossas emoções. Não são coisas ruins. As emoções devem e podem o tempo todo ser trabalhadas. E é isso que nos demanda, para que não nos arrase o sangue nem os nervos, glândulas e vísceras, ou seja, nosso corpo físico. Então, demandando que nossas enfermidades começam atacando o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso psiquismo. Nessa triangulação que nós mesmos vamos gradativamente desequilibrando. Faria uma comparação muito singela. Até eu comentei nesta semana, numa conversa fraterna, perguntei ao jovem, quando você compra uma pizza, normalmente o que vem em cima da pizza? Ah, vem uma banqueta. E quantas perninhas tem aquela banqueta? Ah, são 3. Perguntei a ele, se cortarmos uma dessas pernas dessa banquetinha, lembre-se da banquetinha de plástico em cima da pizza, para não grudar a tampa, não, mas ela não ficará em pé. Exatamente. Quando você trabalha para a sua saúde física e a sua saúde psíquica, você está mantendo 2 pés, mas você não fica em pé. Você está desequilibrado. E que é preciso também trabalhar com o seu corpo emocional, com as suas emoções, cultivando-as, elevando-as.
Então é aquele tripé do QI, da nossa inteligência, para que o nosso psiquismo seja equilibrado, a nossa mente seja sadia, com os pensamentos sadios, aceitando ou não aceitando-os, transmudando-os com a nossa forma de nos elevarmos intelectualmente, aprendendo, para que o conhecimento balsamize essa fonte segura do conhecimento, tão necessário, que no capítulo 5 capítulo 5, do Evangelho, o Espírito da Verdade nos diz dos 2 mandamentos, duas recomendações para nós espíritas, para nós cristãos. Primeiro, amar a Deus, amar o próximo. E o segundo, instruir-vos. Amai a Deus. E o segundo, instruir-vos. É essa instrução do conhecimento mental que nos transforma e nos possibilita trabalhar o nosso psiquismo. No segundo momento, trabalhamos o nosso eu, não. O nosso ego, não. O nosso self, a nossa individualidade. Tudo aquilo que temos nessa fonte dentro de nós, ansiedades, medos, tudo aquilo que nos move no dia a dia e que nós devemos também equilibrar. Conjugados com isso, teríamos o que é o segundo que. E o terceiro, que é o QESP, da nossa espiritualidade, da nossa verticalidade. Por isso que cultivar a saúde física, não na aparência, mas na demanda constante da nossa busca e da nossa transformação. Muito bem. Quando a doença se instala, vem uma advertência de que nada está bem, tanto no aspecto, como dissemos, emocional, no aspecto psíquico e no aspecto corpóreo. Em face dessa constituição, e a nossa constituição é delicada, sempre vai trazer essa interdependência entre o corpo, emoção, entre corpo, emoção e mente. Então, somos essa triangulação fantástica que o nosso Criador bendito nos propiciou na presente encarnação, como em todas as encarnações, e nos dá sempre essa possibilidade. O que acontece? Qualquer distúrbio numa dessas 3 áreas, como falamos nessa banqueta, nessa comparação assim muito simples, mas clara, quando nós nos desequilibramos, deixamos-nos prostrar. E nessa prostração vem todas as consequências das nossas doenças. Mas Joana d'Ângeles nos adverte numa citação que vale a pena nós aprofundarmos um pouquinho mais, quando ela nos diz: na raiz profunda das enfermidades está uma necessidade da recomposição moral do espírito. Na raiz profunda das enfermidades está uma necessidade de recompormos o nosso espírito. Afinal de contas, somos um espírito, vivendo uma experiência na carne. Não é assim que nós aprendemos? Estamos momentaneamente vivendo como espíritos numa encarnação que é a melhor de todas, porque estamos mais lúcidos, mais conscientes, mais presentes, mais perceptivos, angustiados sim, mas a angústia de querermos melhorar, de buscarmos sempre mais a melhoria física, para que, com essa melhoria corpórea, também nos dê forças, energias, para que o nosso espírito caminhe nessa ascensão. E essa demanda da recomposição do espírito leva-nos a 3 composições necessárias para isso. Primeiro, para o refazimento emocional, para que nós estejamos equilibrados. E isso que é importante. Você recompõe o espírito porque ele está na carne e o perispírito marca tudo aquilo, porque ele é o modelador orgânico biológico, ele marca o nosso corpo. Já trazemos isso no nosso corpo, tudo aquilo que vem pela frente, porque somos princípio inteligente, porque somos uma semente que contém tudo: a doença e a cura, as enfermidades, como também o bem-estar.
Mas cada um tem o livre-arbítrio de escolher. O que fazemos? Comemos demais? Intoxicamos-nos nos alimentos? Bebemos demais? Falamos demais? Pensamos o que não deveríamos cultivar tanto? E agimos de uma maneira tantas vezes incorreta. As nossas obras demonstram quem nós somos. Calcamos na nossa consciência o nosso pensamento e o nosso modo de falar e de agir. É uma responsabilidade. Os nossos irmãos evangélicos, já ouvi muitas vezes, dizendo assim: a palavra tem poder. E como tem? E como tem poder? Porque se você disser, eu estou mal, eu estou muito mal, eu não aguento mais, eu não vou conseguir, você está dando todos os elementos negativos para o seu cérebro. Ele vai trabalhar exatamente nesse comando. Transmude isso. Pura e simplesmente. Você tem, como eu, como todos nós, o mesmo poder de pensar positivo como de pensar negativo. De falar coisas boas, de edificar. Deus te abençoe, vá na paz, te proteja. Estou com você, conte comigo. Estou ao teu lado, eu estou bendizendo por estar com você. Quero, junto com você, caminhar. Você está abençoando. Negativamente, alguns fazem impropérios, amaldiçoam, quando poderiam dizer exatamente o contrário. Então, se a palavra tem poder e a palavra cura, começa pela palavra. Mas palavra é sempre a continuação do nosso pensamento. Concordam? Então, o primeiro seria o refazimento emocional. Segundo, o reajustamento interior. Nos reajustarmos dos nossos desequilíbrios. E o terceiro, a renovação da nossa conduta. O que seria a renovação da nossa conduta? Senão a nossa transformação moral. Quando nós começamos por dentro a nos transformarmos, nós vamos nos transformando também por fora. Perdoe-me, mas eu concordo com Jesus. Se teus olhos forem bons, teu corpo terá essa luz da cura. Mestre, se tu queres, eu serei curado. Mas não foi a súplica. E que Jesus respondeu: eu o quero. Estás curado. É essa troca. É de dizer ao jovem: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Vá. Deixe para trás tudo o que é material. Tome de sua cruz, vem e segue-me. A cruz, que é pesada. E daí nós clamamos: cura-me, Senhor, se tu queres. E Jesus nos alerta: para isso, tome de sua cruz, não da minha. A sua cruz é nossa resignação, é nossa paciência, não o conformismo tolo, simplório, mas a aceitação estoica de que o sofrimento é bálsamo, de que a dor nos adverte, de que tudo aquilo que não está bem fisicamente vem em consequência do nosso modo de pensar, de agir, do nosso perispírito que fica sendo marcado, porque a nossa consciência também registra aquilo que nós fazemos. Então essa renovação de conduta demanda exatamente essa transformação moral. Isso é sério. Qualquer desgaste das peças do nosso corpo físico, diz Joana d'Angeli, gera também aflições. Basta ver. Que bom. Nenhum de vocês nessa noite está doente. Tem alguém aqui que está doente? Que bom que não levantaram o braço. Porque vocês não estão doentes. Vocês podem ter doenças momentâneas. Podem ter dificuldades de dores aqui e acolá. Mas vocês não estão doentes. Porque tratamos holisticamente o nosso todo. Físico, mental, emocional e espiritual. Percebem?
desde os nossos ancestrais, para sermos holísticos na nossa maneira também de nos curar. Não basta passar apenas os ungüentos, as pomadas que aliviam nossos achaques corpóreos. É preciso renovar-nos de dentro para fora. Esse sangue que se irriga para o corpo, que é venenoso, intoxicado de mágoas, rancores, ódios e etc., que nós não aceitamos, mas que os cultivamos. Vocês não aceitam? Não querem? Então observe o que tem nesse grande livro, pequeno grande livro de Joana d'Ângeles, chamado Momentos de Saúde, que fala exatamente sobre um capítulo que ela assim intitula A Bênção da Saúde. E ela diz uma coisa fantástica: liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Ponha tóxico nisso. Começou por onde? De dentro. Sou de procedência saudável. Porque nós fomos criados saudáveis. Nosso princípio foi e será sempre saudável. E emana de nós, do nosso princípio, aquilo que almejamos, aquilo que fazemos, aquilo que aceitamos ou não aceitamos. Todas essas coisas tóxicas nos envenenam. Então ela nos pede: liberte-se dessas cargas tóxicas. Por sermos de procedência divina, a doença não é minha frase, é um acidente de percurso. Porque eu provoquei esse acidente. Porque eu sou causador dos meus acidentes de percurso da caminhada. Então também, se eu provoquei, eu devo me refazer. Não é apenas e tão somente desculpe-me. É renovar-se. É não tornar. Percebem? É a recomendação do Cristo. Levanta-te. Vá. E não tornes a cometer o mesmo erro, para que mal maior não venha te suceder. É libertar-se. É renovar-se. É buscar dentro de nós mesmos as nossas curas, que não devem ser aparentes, mas sim reais. E finalmente, sadio e confiante, eu avanço. Sadio e confiante, eu avanço. Mas de que forma sou sadio? Quando minha mente também está sadia. Quando meus pensamentos são do bem, da renovação. Recomendo, meus amados irmãos, uma atitude correta. E quando a conseguirmos, estaremos 99% no rumo da nossa felicidade e do nosso bem-estar. Qual seja, tirarmos o Evangelho da cabeça e colocarmos o Evangelho vivo no nosso coração. É sério. Falar do Cristo é belíssimo. Vir e falar o tempo todo do Cristo, do Evangelho, das suas citações, é não tocar a alma. Porque você não tem na alma esse Cristo. Não tem no seu coração esse Evangelho vivo que é de amor, de perdão, de cura. O magnânimo Jesus, no seu madeiro, no seu Gólgota, na sua dor suprema, rogou ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele sentiu o desgaste também no corpo físico, mas incontinente, no momento da lucidez que nós devemos ter, da nossa consciência, da nossa percepção, rogou ao Pai: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então o nosso bálsamo do perdão é a nossa cura primeira. Isso se chama liberar-se dos fenômenos que são desagradáveis, da dor, do sofrimento, da ansiedade, da insatisfação.
liberar-se da dor, do sofrimento, da ansiedade e da insatisfação. Observe mais. Merece, seja considerada a cura do ponto de vista espiritual. O tempo todo já estamos falando dessa cura espiritual. E não apenas desses processos fisiológicos do nosso corpo. Aí ela nos chama a atenção para alguns parágrafos, amados irmãos, que vale a pena considerarmos aqui. A recuperação da saúde, porém, nem sempre constitui uma bênção. Recuperar a saúde física nem sempre é uma bênção. E por quê? E por quê, meus irmãos? Porque passamos a agir na sucessão dos nossos dias de uma maneira não condizente com aquele merecimento da cura. Daí vem os abusos a que se entregam muitas pessoas que são curadas de câncer. Porque, não havendo a real mudança de hábitos, de costumes, da maneira de pensar e de agir, uma transformação de uma conduta melhor, o que ela nos diz? Outros problemas surgirão mais ameaçadores. E é comum haver raciocínios, ela chama de esdrúxulos, errados, incorretos, de pessoas que se recuperam de enfermidades graves, quando consideram a necessidade de desfrutar com sofreguidão, com ânsia, a vida. Afinal de contas, vou aproveitar o tempo que perdi quando estava doente. E aí se entregam. Estão curados e aí voltam. Voltam para os mesmos abusos. Voltam para aquela mesma maneira incorreta. E por que adquirimos câncer? Porque nos desequilibramos emocionalmente. Nos permitimos, amados irmãos, que os nossos problemas e os problemas ao nosso entorno, que são sérios, começar, por exemplo, doenças graves nos membros da nossa família. Pai, mãe, filhos, irmãos, nos desequilibram, não é verdade? Primeiro porque vem o desgaste físico de cuidar, de investir na saúde, de gastar muitas vezes muito dinheiro quando não se tem recursos preciosos para devolver aos nossos queridos membros familiares a saúde. Isso vai nos desgastando. E as nossas células vão se ressentindo e vão morrendo. Em algum ponto, a doença se instala. Falo-lhes por experiência própria. A doença do nosso filho nos desequilibrou, principalmente a mim. O que aconteceu? O câncer sobreveio. Mas bendita a hora que começamos a entender esse processo da dor e do sofrimento. Estou curado. Posso ter consequências, mas estou bem. É exatamente essa forma de pensar, de se entregar e não se prostrar à doença, às lágrimas, à dor e aos sofrimentos, porque isso passa. É prova que os nossos irmãos de caminhada passam como nós passamos, por estar com eles. Sabedores que somos, de que não devemos cair nessa recidiva dos abusos, para que não retorne a recidiva das nossas doenças. Sério, né, irmão? Sério. Tal raciocínio infantil de querer aproveitar a vida porque se curaram, diz Joana d'Angelo, implicarão outras formas de doenças novas, recidivas, ainda mais graves. A cura real, quando considerada no indivíduo, retira proveitos. Então a doença deve ser aproveitada, porque ela é uma advertência do nosso corpo e que precisa
realmente ser curada para haver transformação. Não há tempo, mas Joana d'Ângeles cita 10 exemplos preciosos de cura, que Jesus operou de uma maneira muito ostensiva. Dos 10, apenas 30%, já que gostamos de estatística, apenas 30%, ou seja, 3 deles, tiveram a cura real. Os 7 primeiros, Natanael ben Elias, o paralítico, que continuou curado da mesma forma. O cego Bartimeu de Jericó não acompanhou o mestre. Dos 10 leprosos, apenas um retornou para dizer: mestre, obrigado. Faça uma pausa aqui. Quantos, amados irmãos, vamos às casas espíritas em busca da cura? Concorda? Nos sentimos bem, aparentemente bem, e sumimos, desculpam o termo, desaparecemos, até o momento que nova doença ou aquela mesma recomeça, aí retornamos mais estropiados, mais doentes, mais desequilibrados e viemos em busca. Vocês sorriram, porque isso é real. Estou bem? Por que eu vou hoje? Está chovendo demais, está muito frio. É exatamente quando não estamos bem é que devemos nos levantar do sofá gostoso da nossa caminha e irmos em busca. Não preciso completar. Todavia, quando tudo está bem, hoje estou bem, hoje eu vou lá para ouvir uma palestrinha. Mas quando você está necessitado, você não lembra do Cristo, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e nós estamos doentes tantas vezes, e que o Cristo precisa ainda vir em nosso socorro, e nós fugimos, escamoteamos, e continuamos como o apenas um dos leprosos curados retornou para dizer: mestre, obrigado. Todavia, não seguiu o mestre. Quarto, a mulher hemorroíça, que Jesus estancou o sangue. O que aconteceu? Curada, sumiu. O endemoniado do Gadareno recuperou a lucidez mental, também abandonou o mestre. Sexto, o cego de nascimento continuou curado, desfrutando de todas as comodidades. E, finalmente, o jovem epiléptico, portador de obsessão lamentável, a pedido de seu pai, recebeu a bênção da saúde com a expulsão dos espíritos. Quantos espíritos obsessores, e a gente vem aqui para ser curado. Todavia, nem ele, nem seu genitor, nem sua mãezinha, ninguém seguiu o Cristo. Foram inúmeros. Foram inúmeros. E continuam inúmeros aqueles que receberam do amigo em comum a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da alegria de viver. Todavia, nenhum deles o seguiu. Isso significa, amados irmãos, curas aparentes. Entenderam agora? Mas temos em contrapartida 3 belíssimos exemplos da saúde real, que nada interrompe, que continua a acompanhar o indivíduo lá, na eternidade. Primeiro, Maria Madalena. Que belíssimo exemplo. Que recebeu a bênção curadora e deu-se-lhe, após isso, em regime de totalidade, seguindo o mestre. Qual foi o maior prêmio? Ser a privilegiada de ver o mestre ressuscitado. A primeira. A mulher adúltera. Que belíssimo exemplo. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Onde estão aqueles que estavam prestes a te apedrejar? Um a um se evadiram, a começar pelos mais velhos, mais hipócritas, e que perceberam na areia o que o Cristo escrevia, senão as suas maldades, os seus erros, e que, reconhecendo-se portadores
doenças mais graves do que aquela que fora pega em adultério, prestes a apedrejá-la, um a um se retiraram. Então, levanta-te, vá. E o que ela fez? Levantou-se. E continuou, e ergueu lá aqueles que também foram infelizes, tão quanto como ela. E finalmente, o pequenino Zaqueu, por ser pequeno de estatura, teve que subir numa árvore. E o mestre lhe disse: desça daí, Zaqueu, porque hoje à noite mesmo estarei em sua casa. O Zaqueu, que padecia da atrofia dos sentimentos nobres. Ou seja, aqueles sentimentos nobres que temos dentro de nós estão atrofiados. E ele foi curado. O que ele fez? Curou-se da cobiça, dos males da alma, e sem o esquecer o mestre, partiu para outra cidade, onde abriu um abrigo aos sofredores. 3 belíssimos exemplos, que esquecemos os 7 outros, que foram curados. E quantos de nós, meus amados irmãos, recebemos já a bênção da cura? Todavia, continuamos na mesma cura aparente, não nos modificamos nem na gratidão, que não precisamos ficar o tempo todo louvando aos altos brados que Jesus me curou, porque Jesus disse: cale-se, vá ao templo. Perceberam? Não precisa ficar gritando aos brados, mas sim começando pelo silêncio, pela oração, pela sua transformação de conduta, de novas formas de agir, de prosseguir. Perceberam o que é cura real, meus amados irmãos? Perceberam essa real transformação? Isso se chama tirar o Evangelho da mente para colocá-lo vívido, Jesus no coração. Todos quantos receberam a cura real para as mazelas do espírito, renovaram-se e permaneceram devotados ao bem, lutando infatigavelmente pela manutenção da saúde plena. Então não é o início de que nós falamos, citando a Emmanuel, de que cultivar desgostos, melindres, mágoas, irritações, são todos elementos chamados por Emmanuel de espinheiros magnéticos, que continuam a nos cutucar, a nos ferir e a nos deixar vitimizados dessas doenças que nós mesmos cultivamos. Queridos, casas espíritas são templos de oração fantásticos. Mas onde vêm os irmãos doentes? Os irmãos sofredores, que somos nós. Não estamos aqui porque somos perfeitos. Estamos aqui numa real necessidade de nos transformarmos, aprendermos, instruirmos-nos para melhorar, para cultivando esse bem, essa verdade e esse amor, fazermos-nos permanentemente saudáveis, sadios. E ela diz: a busca da cura deve estar acompanhada do interesse pela conquista dos valores que são imperecíveis do espírito. Vamos voltar ao Evangelho. Colocai os vossos tesouros lá, onde nem a traça, nem a ferrugem, nada se desgasta, porque não são os tesouros materiais. Aqui, nesta vida, usamos do nosso corpo, daí o cuidado, na manutenção dessa vestidura corpórea que nos abriga o espírito. Cuidar dela, dessa vestidura. Cuidar dessa casinha do meu corpo, que eu gosto dele. Afinal de contas, faz muito tempo. Para uns, já 83. Para uns, 60. Para uns, 50. Para uns, 40. Para uns, 20. Para alguns, menos. Mas é nossa casinha.
Tal qual a nossa casa, nosso chamado, na nossa transformação de lar, a casa física nós a cuidamos, a mantemos. E por que não? Fazemos as plásticas do corpo físico. Bacana. Devemos ficar bonitos. Colocamos botulina. Enchemos nosso corpo de transformações para ficarmos mais belos. Mas, algumas vezes são necessários. Todavia, lá por dentro é uma chaga viva de mágoas, de raivas, de azedumes. O que adianta o físico? O que adianta fazer plástica aos 50 se você ainda não se transformou? Quando chega aos 80, está decrépito. Porque você está ruim por dentro. Qual a plástica do seu interior? Obrigado pelo silêncio. Porque é de pensar. É dessa plástica interior da renovação moral da nossa conduta que nós devemos proceder. Aí o que acontece? Quando nós interiormente nos transformamos, nós sorrimos mais. Nós abraçamos mais. Nós somos mais felizes. E as pessoas gostam de nós. Há um perfume dentro de nós, amados irmãos, que Jesus chamou, provindo se teus olhos forem bons. Então esse perfume, para fazer luzidir o nosso corpo, ele provém do perfume da nossa alma. Quando a alma está bem, quando o nosso coração está em paz, nós sorrimos. E esse sorriso nos transforma. Nosso corpo fica mais bonito. Levantamos de manhã agradecendo ao Criador. Obrigado, Senhor, pela vida. Levantamos-nos e tomamos um copo d'água em jejum, para que o benefício dessa água em jejum nos renove. Mas água em jejum, antes mesmo de escovar os dentes. E olhando-nos no espelho, nós nos sorrimos, identificando-nos num novo dia, numa nova oportunidade, uma maneira nova. Porque estamos nos renovando naquela manhã, na gratuidade da luz e das bênçãos que o Criador nos concede. Então somos outros. E o nosso bom dia é diferente, porque o fazemos diferente. Nós dizemos o eu te amo diferente. Nós apertamos a mão do nosso irmão, da nossa irmã, diferente, e não o fazemos de uma maneira automatizada, como aqueles beijos mandados assim à distância, que não são carregados das emoções, dos sentimentos, apenas são puramente mecânicos, porque realmente não amamos. Fantasiamos amor, fantasiamos cortesia, fantasiamos afabilidades, quando lá por dentro, meus amados irmãos, renovando, não nos renovamos. Porque somos, tal qual o Cristo nos advertiu, sepulcros caiados, belos por fora, podres, borulentos por dentro, necessitados da renovação, dessa cura interior. Finalmente, meus amados irmãos, buscamos novamente na fonte de Joana d'Ângeles a consoladora advertência, quando ela nos diz: visualiza-te sempre saudável e cultiva pensamentos otimistas. Visualizar-se é projetar-se de uma maneira saudável, de uma maneira bonita, e tenha pensamentos saudáveis. Liberta-te do entulho mental. Jogue na lixeira, por favor. Mas, vez por outra, limpe a sua lixeira mental. Desgasta a memória porque nos libertamos, mas não limpamos a lixeira. Entulho mental. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para fazer uma reflexão. Como deve ser o meu comportamento? Qual vai ser a minha reprogramação para uma nova vida? Pensa na saúde e deseja
Pense saudável, almeje a saúde e deseje-a. Não pense na doença. Ouço pessoas, irmãos e irmãs. Semana que vem não poderei vir. Mas por quê? Porque terei muita dor de cabeça. Queridos, você já disse. Vai sofrer hoje o que virá depois? Não! Basta. A cada dia bastam os seus sofrimentos. A cada dia bastam as suas angústias, diz o Cristo. A cada dia bastam as suas preocupações. Para que sofrer o que ainda não sobreveio? E amanhã é sempre um novo dia. E Emmanuel diz a Chico o que a Mãe Santíssima mandou-lhe de recado. Chico, tudo passa. Passam as enfermidades do corpo. Passam as enfermidades do nosso psiquismo. Passam também as enfermidades das nossas doenças da alma. Quando nós decidirmos para a renovação. Reabastece. Reabastece o departamento mental. Saudável, aproveita o ensejo para te preservar, produzindo mais e produzindo melhor. Queridos, de aparências está cheio o mundo. E de falsas aparências, tantas vezes vivemos. É preciso, meus amados irmãos, ter aparência real. Demonstrarmos o que realmente somos. Se somos força, se somos energia, se somos permanentemente dínamos que geram energia e que produzem energias, produzamos as energias vitais para o nosso corpo físico. Sobrevirão doenças, mas nós não estaremos doentes, porque nos mantemos saudáveis mental e emocionalmente, na renovação. Por isso oramos, por isso pedimos a Deus, livrai-nos de todo mal, do mal dos pensamentos perversos, malévolos, doentios, do mal das nossas doenças da alma, de guardarmos. Por que não nos libertarmos? Por que não perdoarmos? Por que não desculparmos definitivamente e vivermos saudáveis? Por que vivemos amarrados num braço? Crescemos intelectualmente, porque lemos, estudamos, vamos aos bancos acadêmicos, somos já pós-doctor, já fizemos pós-doutorado academicamente. O nosso braço da instrução, do conhecimento, se alargou, mas moralmente estamos presos e não conseguimos voar, alçar nosso voo da liberdade. Quando os dois braços do intelecto e do moral se abrem porque nós somos saudáveis, porque nós nos curamos realmente pela benfazeja oportunidade que Deus nos concede de nos curar. Finalmente, quando vierem aqui, meus amados irmãos, na próxima vez, e entrarem a esta sala tão bela, de espíritos desencarnados do bem, do amor e da luz, lá trabalham, que utilizam do empréstimo, da cooperação dos irmãos médiuns, agradeçamos, mas vamos com fé. Vamos com o bálsamo de acreditarmos. Como se você dissesse ao Cristo: se tu queres, Jesus, eu serei curado. Meu irmão, minha irmã, é para isso que nós viemos aqui. É para essa transformação real. É essa bênção da saúde que desejamos a todos nós. Para que saiamos daqui realmente curados, com a graça e com a bênção de Deus. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.
e uma boa noite. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa para o nosso irmão, alguma dúvida, algum questionamento. Ficou tudo claro? O Michael tem. Quando que o senhor volta de novo? Ai, Senhor, eu estarei aqui hoje e sempre. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O convite está sempre feito. A seara também está pronta. Faltam os trabalhadores. Engajemo-nos, amados irmãos, nessa corrente. Os que tiverem medo de vir aqui na frente, saibam que esse instrumento é maravilhoso. Eu me transformo vendo o microfone. Sou apaixonado por esse microfone. Fui, meus amados irmãos, mais de 20 anos professor de oratória, de comunicação. Um dia, uma irmã, que é chefe de gabinete, é que ela estava sempre nas formaturas, principalmente quando o diretor geral não estava, ou o reitor, ela disse assim: Silvino, meu amigo, como que eu devo proceder? Como é que eu vou preparar meu discurso? Tem alguma coisa para você me ajudar? Eu respondi, dei a ela o melhor remédio. Fale com o coração. Aí, passada a formatura, na segunda-feira, foi a primeira que entrou na minha sala, 6:50, lá na universidade. Silvino, vim te agradecer, funciona. Funciona. Coração, um dínamo. É verdade, quando você começa a intelectualizar, querer falar bonito, não adianta. Agora, se as palavras vêm, é porque seu instrumento foi moldado. Então você deve ler, deve pesquisar, deve conhecer, deve se burilar. Mas fale com o coração. O que é falar com o coração? É um segredo. Mas como segredo, dito para mais de uma pessoa, já não é mais segredo, quando você fala com o coração, o canal está aberto. E a espiritualidade nos ajuda. Querem um exemplo? Uns anos atrás, quando o irmão... Eu tinha que comentar o que o irmão lia, mas aquilo me angustiava muito. Eu nunca sabia. Ele nunca me dizia qual era o tema, sobre o que ele ia ler, ou do Evangelho, um livro qualquer. E aquilo, eu pegava uma caneta, um papel e anotava algumas coisas. Até que um dia eu ouvi, mas ouvi literalmente, não a voz, mas a intuição. E essa intuição, ela veio. Ela dizia assim: preste atenção, você está pronto. Aí larguei tudo. Falei, bom, agora é com você. Mas eu prestava atenção. Incontinente, enquanto ele ia falando, eu já vinha, eu levantava e falava. E a partir daquele dia, eu parei de me preocupar. Queridos, eu estudo, com certeza. Mas eu não estou preocupado. Perceberam? Por quê? Porque o coração fala mais alto. Não sei se vocês sentiram. Eu procurei falar o que está aqui dentro da minha alma, porque passei o dia inteiro carregado de fortes emoções. Disse isso a Suzy. Estou vivendo naquela resposta lá no WhatsApp. Já estou vivendo, estou pronto emocionalmente, e aquilo vai mexendo comigo. Então o medo desaparece. Por quê? Porque tem uma coisa mais linda que nós podemos dizer a vocês. Olha que bênção. Você falar com as pessoas e as pessoas olharem para você. Gente, você está sendo olhado. Você está sendo ouvido. As pessoas estão prestando atenção em você. Existe coisa melhor? Disse um dia para os alunos, e eu fiz isso. Por favor, vocês podem virar para a parede? E todos viraram para a parede. Aí eu chamei um, bem discretamente, toquei aqui. Depois puxei para ele. Fale para eles assim. Mas falar o quê? Fale o que o teu coração quiser. Daí me afastei e ele foi falando. E as pessoas todas viraram de costas. Aí alguns começavam a rir, porque o colega estava falando. Aí quando o colega parou, eu perguntei a ele: qual a sensação que você teve? Horrível, professor. Ninguém estava olhando para mim. Bastou, né? O que seria
eu falar, esta sala vazia, só ter desencarnado, tudo bem. Eu falaria. O Cristo tocando, cantando, mas não tem encarnados aqui. Tudo bem, está cheio de desencarnados, não é verdade? Mas agora pense você palestrando e não tendo ninguém. Ou as pessoas viradas de costas. Então você é, amado, amigo. Você é quando é o seu coração assim, na mão. Vocês entenderam? Talvez o maior elogio, eu não sei quem foi. Suzy, anos atrás, quando eu saí dessa sala, havia um rapaz lá fora que me disse assim, cara, tá de parabéns. Faz tempo que eu procurava um palestrante assim, que não falasse com a cabeça, falasse com o coração. Suzy era um que tocava, cantava, sei lá, um que tocava violão também. Eu não sei, não lembro dele. Mas aquilo me tocou a alma. Esse cara, você fala com o coração. É que você tem o dom da palavra. Mas não é todas as pessoas que têm o dom da palavra. Mas isso é dom, o dom é inato. Mas você falou agora. Você tem o dom da palavra também. Você tem o dom da inteligência. Olha aí, ó. Você tem o dom da palavra. E não são todas as pessoas que têm o dom da palavra. Não tenho nada mais do que você. Nada. Somos todos iguais. Aliás, mas voltemos lá. É uma outra palestra, né? Você me fez lembrar agora aquela frase do Brahma, que a gente pode, né? A gente pode. Pode. Só querer. Lembre-se, no sábado eu falei sobre mente e vida, foi, né? Foi, né? Mente e vida. Tá gravado, vejam lá, né? Tá gravado lá. Foi exatamente aquela comparação do nosso irmãozinho, né? Que o Cris gostou. Vamos comparar? Quando você é pessimista, vamos imaginar o nosso irmão tomou todas. Alcoolizado. Coitado dele, né? Vamos orar por ele. Ele vai olhar para esse copo, o pessimista, e vai dizer o quê? Meio cheio. Droga, só tem meio copo. O mesmo irmão seu, já otimista, vai dizer, que bom, ainda tem. Então, quando lhe faltarem essas forças, você não esqueça que dentro de você tem um potencial enorme. Somos princípios criados iguais, com toda a semente potencial igual. Mas eu não sei tocar. Não tenho essa voz maviosa. Eu não sei pintar. Mas tenho outros talentos. E a parábola dos talentos, né, Alexandre? Esse colar das pérolas lá, é maravilhoso. Cada um tem um dom, uma habilidade, um talento. Faça-o. Como é seu nome? O meu? É. Suzete. Suzete. Busque. Quais suas habilidades? Ai, são tantas. Exatamente. 10 na prova. Olha, é exatamente olhando para isso, né? Exatamente isso aqui. Não vou ofertar porque eu já tomei dessa água. Mas eu vou pegar minha água. O que eu faço com ela? Vou lá, tiro a água, já bebo, vai, sai. Não, pause um pouquinho. Permita que essa água seja energizada. Põe tua mãozinha, abençoe. Mas é verdade, você cura, você transforma. Quantos minutos eu tenho para contar uma historinha? 45. A noite inteira, tá tão agradável que eu não sei. O Cris sabe muito bem, porque nós trabalhamos no Bezerra de Menezes, lá na Vila Guaíra. A Francis estava lá de testemunho, minha querida, minha paixão, minha vida. Te amo, Francis. Ela é a razão da minha vida, por isso que eu falo bem. Um dia, nós fazíamos a campanha da sopa lá. E chegávamos muito cedo, 7h30, 8 horas, e passávamos a manhã inteira
descascando batata, que Isso vinha no lá sábado, meio... né, professor? Sábado. No sábado, né? No sábado. No sábado, né? Sábado de manhã, com a família. Passava descascando tomates que vinham da Ceasa, meio podre, separando o que era bom, separando o que não era bom, e aqueles panelões enormes. Sopa para 700 pessoas que ultimamente fazíamos. E aí, vinha na hora do almoço, a gente comia alguma coisa, cotizávamos, comprávamos carne moída, a gente fazia pãozinho e passava. Às 2 horas, às 14 horas, havia palestra. E terminando a palestra, havia os passes, e após os passes, todos os que estavam lá presentes na palestra, tomavam a sopa e levavam para casa e etc. Numa ocasião, eu ouvi, assim, intuitivamente, o mentor falando assim: fala do copo d'água. Fale do copo d'água. E eu falei, e mentalmente eu estava explanando e ele me dizendo, fale do copo d'água. Ele falou assim, pegue a jarra. E eu ouvia aquilo lá. Pega o copo. E eu ouvia. E ao mesmo tempo eu mantinha a palestra. Não sei como, mas mantinha. Lá para as tantas ele me disse assim, coloque água no copo, nesse copinho. Daí eu fiz aquele gesto mecânico, como eu vou fazer agora, de fazer isso aqui. Ele disse assim, não, derrame devagar. Isso é real, meus irmãos. Derrame devagar. E vai mentalizando. E eu ia falando assim, que Deus abençoe, que Deus energize, que Deus cure. Quem tomar dessa água saia frutificado, abençoado, energizado, curado. O copinho encheu. Aí veio a melhor parte. Ofereça para um irmão. Queridos, para quem ofertar aquela água? Salão cheio. E eu fui indo, guiado, no meio do salão. Lá para Santa ele me disse assim, não, é do lado esquerdo daquele irmão, barba, cabeça baixa, lá num canto. E passei. Eles passaram para ele e ele tomou aquela água. E eu desapareci. Passado mais ou menos um mês, quando eu estava entrando no salão para fazer a palestra, tinha um senhor. Ele falou, eu vim te agradecer. Eu falei, agradecer o quê? Não, eu sou aquele que você deu aquele copinho d'água. Como assim? Não, eu estava aqui numa palestra, você me deu aquele copinho d'água. Ele falou, eu vim te agradecer porque eu estava bêbado. E a partir daquele dia, nunca mais bebi. Meus irmãos, não sou eu. É a espiritualidade que cura. Isso se chama cura real. Nas nossas casas, quando alguém pede uma água e a gente faz assim, tó. Nós não estamos abençoando. Nós não estamos curando e nem nos curando. Amados, isso toca a alma. Isso nos sensibiliza. Nós somos cura. Nós temos o mesmo poder magnético curador do Cristo. Ele não disse isso. Vocês podereis fazer tudo isso e muito mais. Na nossa renovação, na nossa transformação, na nossa mudança. Operando na nossa maneira de agir. Mas não é fácil, né, meus irmãos? Convenhamos, né? Não é fácil. Isso é uma luta constante. É uma luta diária, é uma luta de transformação. Chega uma hora que diz assim, mas pare de ser tolo, ingênuo, viva a tua vida de uma forma diferente. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Isso é de agradecer a Deus. Manuel Bandeira disse, quando a indesejada da gente chegar à morte, dura ou caroável, deverá encontrar a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Que poesia linda isso, né? O que significaria encontrar a mesa posta, cada coisa em seu lugar? Que sejamos sempre prontos para a nossa partida. Isso se chama viver na paz, viver no bem, viver na luz. Tenho vontade de abraçá-los, meus amados irmãos. Toque, Cristo, por favor. Tenho vontade de dizer-lhes o quanto nós os amamos. O quanto somos gratos a Deus por este momento, por esta vida, por esta oportunidade.
prostramos nossos joelhos, Pai Criador, para dizer-vos hoje e sempre o quanto nos destes, potencializando-nos para a cura, para a vida, para o bem e para o amor. Permita, Pai, que Jesus esteja vivo no nosso coração. Amemos Jesus, sintamos Jesus, vivamos Jesus intensivamente nas suas palavras, nos seus exemplos de amor, no seu bálsamo de cura. Porque hoje nós fomos agraciados com essa paz, com essa bênção e com esse amor. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Retornem para os seus lares imantados dessa força curadora da luz. Que o Espírito do amor e da verdade pouse sua mão bendita na fronte de cada um, como também de todos os seus familiares. Pedimos a cada um nesse instante que perdoem de todo o coração, com todas as forças da alma, para que Deus possa também assim os perdoar. Saiam aliviados, curados e felizes, porque deixaram aqui e agora todas as dificuldades, todos os problemas. E não nos deixe, Senhor, cair novamente nessa tentação, nessa recidiva de guardarmos mágoas, ódios, rancores, tantos sofrimentos da nossa alma. Dê-nos a possibilidade, Senhor, de vivermos mais, de vivermos felizes, de abraçarmos nossos irmãos com o coração, de beijarmos a vida que estua em nós, de vivermos na paz, na alegria, no bem e no amor. Que Deus os abençoe e que Jesus esteja convosco, hoje e sempre. Que assim seja.